noite, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e hoje eu trouxe aqui o Marco Mecchi, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre a importância da gente também ter alguns investimentos específicos na carteira. A ideia é falar sobre fundos multimercados, um assunto que a gente falou muito ano passado e que a gente acabou deixando um pouco de lado, porque fica muito focado em bolsa, né? A gente sabe da importância de renda fixa, sabe da importância de ter uma exposição ali no Ibovespa para acompanhar um pouco desse otimismo que vem junto com a reforma da Previdência, com o novo governo, mas os fundos multimercados são investimentos que já trazem uma diversificação ao seu portfólio. E o MZK Dinâmico ele é bem interessante porque ele, como o próprio nome diz, é dinâmico e traz também uma diversificação intrínseca à própria estratégia. Quem vai falar isso melhor pra gente é o Marco. Marco, obrigada pela presença hoje. Obrigado você, Ana. Obrigado, Infomoney, pela oportunidade de mostrar aqui nosso fundo um pouco. Adorei que você veio, porque eu conheci a Asset, né, esses dias e eu fiquei bastante impressionada com a forma como vocês trabalham. Então, acho que seria bem legal das pessoas entenderem um pouco sobre o processo de gestão que vocês utilizam lá. E para começar pelo nome dinâmico, que eu acho que é super legal da gente trazer à tona, existem duas estratégias principais de fundos multimercados que a gente fala hoje no cenário de investimentos, né? Que são os fundos multimercados posicionados e são os fundos multimercados dinâmicos. Os posicionados são aqueles que ficam um pouco mais atrelados a uma única estratégia, muda de posição só quando aquele cenário não acontece, ou se acontece, ganha dinheiro, muda. Ficam ali mais estacionados, né? Os dinâmicos acabam tendo a oportunidade de identificar melhores oportunidades o tempo todo. Aconteceu um novo movimento de mercado, você está ali, consegue se posicionar, né? Realizar lucro. Como vocês trabalham hoje, Marco? Conta pra gente. Bom, o que a gente faz na MZK, basicamente, é tentar replicar o que a gente fazia nas tesourarias de banco. Então, só para contar um pouco como que é na tesouraria, eu comecei há 25 anos atrás como estagiário numa tesouraria de banco. Trabalhei por vários bancos no Brasil, CCF, BNP, fiz minha carreira toda no HSBC, 12 anos no HSBC. Trabalhei também no Bradesco durante o período de 1 ano e meio. E a estratégia que a gente tinha é uma estratégia que eu achava que era replicável no multimercado. Então, eu conversei com pessoas que trabalhavam comigo e a gente achou que a gente conseguiria replicar isso e oferecer esse produto que a gente fazia para o banco, para o público em geral. Era um produto que a gente tinha lá que a gente podia oferecer para o público em geral. E como que funciona esse produto? É mais ou menos o que você disse. Lá no banco, a gente trabalhava com caixinhas, que a gente fala. Ou seja, cada trader ele recebia um limite de risco e podia operar e ir atrás de um resultado que ele tinha que entregar no final do ano. Ele ia bem e ia ganhando mais risco, mais resultado, ia mal, ia diminuindo, assim que a gente gerenciava os traders. E a gente replica isso no MZK. Nós temos traders independentes, obviamente que a gente tem reuniões de macroeconomia, tanto para o Brasil como para o mundo. A gente tem um norte macro, a gente tem reuniões de trading, onde a gente discute tecnicalidades de cada um dos produtos que a gente opera, mas a construção do portfólio é feita de maneira independente. Cada trader faz seu portfólio, isso acaba trazendo uma descorrelação entre os traders e é o que você falou, você acaba tendo um pouco mais de busca por consistência. A gente busca mais consistência do que o retorno absoluto muito grande. Quando você tem descorrelação entre os traders, você tem vários traders operando, posições menores, tempo de maturação das posições menores e mais operações, você acaba dependendo menos do seu nível de acerto para ter consistência. Então é isso, a gente busca consistência e busca não ter grandes perdas. Esse modelo também faz com que você não tenha grandes perdas. A parte contra é que você, quando você acerta, você não acerta tão grande quanto os outros gestores que fazem isso muito bem, mas quando eles acertam de sangue cheio. Eles chacoalham mais, mas quando acertam, acertam grande. E a gente tenta buscar mais consistência. É isso que é um fundo dinâmico. Porque também quando erra pesado, mas aí quando acerta bem, né? Exatamente. Essa é a diferença entre um fundo macro tradicional e um fundo mais de trading, que é o que a gente fala. E assim, a gente faz isso não porque a gente acha outro errado, a gente não tem juízo de valor em relação a isso. Os melhores gestores estão desse que a gente conhece, estão desse lado aqui que fazem seguro. A gente faz isso porque é o nosso DNA, é o que a gente fazia na tesouraria. Então a gente não quer inventar coisa nova. A gente está só fazendo o que a gente sempre fez. Diferente. Não quer dizer que esteja errado. Não quer dizer que esteja errado. Quer dizer que vocês sabem trazer uma estratégia legal. É melhor fazer o que a gente sempre fez durante 20 anos do que querer fazer uma coisa nova e não dar certo, né? Isso aqui a gente sabe que deu certo já. Adorei. Ótimo. E muito legal, porque você falou dessa experiência como trader, né? A gente recebeu uma pergunta aqui no Explicana, o @Explicana, que é uma página que eu tenho no Instagram até. E uma das pessoas mandaram aqui, né? Falou, pô, fala um pouquinho sobre essa experiência de ser trader de renda fixa. Porque acho que o pessoal também está muito acostumado a ver trader de ações. O que é ser um trader de renda fixa?
Quando eu entrei nesse mundo como estagiário, há muito tempo atrás, lá na mesa já. Então eu sempre trabalhei como trader de renda fixa. Eu trabalhei para um período pequeno como trader de ações, isso há 20 anos atrás, e no Bradesco eu era responsável por uma área de equities também, então eu fazia um pouco de ações. Mas, então minha carreira toda é baseada em renda fixa. Renda fixa, em banco, quando você fala renda fixa, você fala de taxa de juros e câmbio. Então, o que é operar câmbio? Operar câmbio é operar não só o dólar real, mas operar qualquer par de moeda. Por isso que quando se fala o real vai apreciar ou vai depreciar, depende. Contra quem? É contra o dólar? É contra o euro? É contra o México? Quando você opera moedas, você tem que estar olhando os dois países, não adianta olhar um país só. Posso dar o exemplo do real. O real, você pega desde as eleições, desde o segundo turno das eleições, a bolsa valorizou 12% e o real acabou se desvalorizando 5%. Ele não pegou esse mundo de performance positivo nos mercados locais. Por quê? Porque o dólar se valorizou e o real o dólar se valorizou e o real tem uma volatilidade muito alta com uma taxa de juros muito baixa. Então você tem que olhar para esses aspectos mais técnicos e não só para cenário macro quando você opera taxas de juros e câmbio. E nas taxas de juros, o que a gente opera normalmente é taxas pré-fixadas ou a gente opera também taxas linkadas à inflação ou linkadas a outro tipo de indexador. E é isso que a gente faz. A gente entra e sai das posições. Quando você faz uma renda fixa, você não compra e carrega para sempre. Não, você entra e sai e tenta ganhar dinheiro com oscilações de preço de renda fixa. Excelente. E aí, a gente até teve uma outra pergunta aqui muito legal de um participante que ele fala: o que você prefere às vezes como um trader de renda fixa? Pegar um ativo e segurar na carteira ou fazer um trade em cima dele? O nosso estilo é fazer trading. A gente nunca segura o que a gente chama de hold to maturity, né? De segurar até o vencimento. Dentro de um banco existem duas áreas, uma de trading e uma que a gente chama de ALM. A de ALM realmente eles compram e seguram até o vencimento. Tem outras implicações em termos de taxes, esse tipo de coisa. Na trading não, na trading cada vez que eu comprava um papel de renda fixa no HSBC, eu tinha 3 meses para girar esse papel. Se eu não girasse, eu era penalizado. O banco me cobrava uma taxa de carregamento maior do que o CDI. Então a gente tinha que girar o papel. E esse é o nosso perfil, esse é o nosso DNA. A gente, quando entra numa posição de renda fixa, a gente entra no papel, se o papel valoriza, ou seja, a taxa de juros, a gente compra numa taxa de juros de 10. Se a taxa de juros do papel vai para 9,5, você já vende. Você ganhou esse meio ponto que você se transforma em resultado na hora, né? Então, realmente, o nosso estilo é de tradar isso, tá? Muito legal, muito legal. Isso me fez lembrar uma pergunta que eu não estou achando agora aqui, mas que foi enviada para falar sobre taxa. Você que falou agora de taxa de carregamento, é uma coisa que, graças a Deus, o mercado já perdeu bastante, né? Que era uma taxa que era cobrada em cima de uma movimentação que o cliente fazia dentro de um investimento que ele já tinha. Então, aquela taxa de carregamento, você coloca dinheiro e aí tem uma taxa de carregamento de entrada, de saída, enfim. O pessoal tem muita dúvida em relação à taxa de administração de fundo multimercado e taxa de performance. Então, acho que é legal você explicar um pouco no dia a dia, sendo um gestor, o que significa e qual que é a diferença das duas. Não, sim, o comum no fundo multimercado com uma vol mais alta é cobrar 2% de taxa de administração e 20% do que exceder a performance. O 2% de taxa de administração, ela funciona para acabar cobrindo os custos que a gente tem na operação. A gente tem custos de contratar gente, custo de aluguel, custo de relatórios que a gente compra, de funcionários, então acaba sendo para isso. A taxa de performance é sim uma taxa que a gente cobra em cima do ganho que a gente dá para o cliente, que é só o que é acima do CDI. Não é o que a gente ganha, mas é o que a gente ganha acima do CDI. Quando vale a pena ter uma taxa de 2,20? Quando o fundo tem vol de 6 ou mais. Porque se você tem uma vol muito baixa, uma vol de 3%, 2%, você também acaba tendo retorno absoluto muito baixo em cima do CDI. Então você acaba comendo todo o seu retorno com a taxa de administração. Agora, se o fundo tem uma vol de 6 ou mais, aí você busca um retorno mais arrojado. No nosso caso, a gente busca entregar CDI mais 5 para o cliente, depois da taxa de performance de administração, CDI mais 5 líquido para o cliente. Então, em fundos como o nosso, que tem mais volatilidade, aí sim faz sentido ter essa taxa de 2,20. Não, e o interessante é que você falou, o fundo que tem mais volatilidade, o fundo do MZK Dinâmico tem volatilidade de 6%, que está super em linha com os pares do mercado para fundo multimercado. Então, vocês estão super bem estabilizados nesse caso, dentro da política de controle de risco que vocês adotam hoje, né? E depois, se você quiser falar disso, vai ser bem legal.
E eu acho que vale a pena também o cliente final entender que a taxa o retorno que ele recebe de um fundo já é líquido da taxa de administração e da taxa de performance. Tudo que você identifica ali de retorno já é o seu ganho. E quando você tem um benchmark que paga, além do CDI, que é a maioria do benchmark desse tipo de fundo, mais 5%, ele só vai te cobrar a taxa de performance em cima da diferença depois que ele já te pagou o CDI mais 5%. Ou seja, você já tem um ganho bem substancial. Eu acho muito legal falar do controle de risco e de trazer à tona o fato de que o fundo nasceu dia 30 de abril, né, do ano passado. Sim. Então, a gente já começou num cenário extremamente conturbado. Nos últimos 11 meses, a gente teve greve dos caminhoneiros, a gente teve o Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tendo uma atitude hawkish e dovish no mesmo ano. Exato. Que é alguns termos que a gente usa, né, em política. Poucos meses de diferença, né? Poucos meses de diferença. A gente teve crise na Argentina, a gente teve crise na Turquia, a gente teve facada do Bolsonaro, a gente teve eleição do Bolsonaro. Enfim, foi um ano extremamente conturbado e ainda assim o desempenho do fundo de vocês ainda ficou acima da média do índice que mede a média dos fundos multimercado do mercado. Então, isso mesmo. Falando dessa política de risco, de controle de risco, como que você justifica essa entrega de resultado positivo? Eu acho que isso mostra realmente um pouco, na prática, o discurso que eu fiz agora há pouco, dizendo que a gente busca consistência. Você pega o mercado em maio, quando a gente começou 1º de maio, até então o mercado estava, até o final de abril, o mercado estava voando. Você estava tendo países desenvolvidos com crescimento sincronizado, as bolsas subindo no mundo inteiro, o mercado estava voando. Em maio foi a virada, greve dos caminhoneiros, o Banco Central que ia baixar juros não baixou, teve um monte de coisa. Nossa, mas teve fundo que errou a escola. Então, e aí a gente acabou sofrendo em maio um pouco, mas a gente sofreu menos que a indústria. E depois desse período ruim, a gente acabou tendo um desempenho, uma volatilidade um pouco mais baixa, porque a gente sabia que o mercado estava muito errático. É aí que a gente consegue se diferenciar, que a gente conseguiu se diferenciar um pouco por conta de quando eu falo que a gente quer ter consistência, a gente quer consistência quando a gente está em momentos ruins e também quando está em momentos bons. Em janeiro foi um momento muito bom para a gente abriu uma boca, a gente diferenciou bem em relação ao mercado. E no momento ruim também, o mercado foi ruim, foi mal, e a gente acabou indo melhor do que o mercado. Então, essa é a consistência. A gente conseguiu a gente conseguiu não ter grandes prejuízos, o que deixaria a gente com muita dificuldade depois de voltar atrás. A gente conseguiu manter uma estabilidade no período ruim para depois conseguir performar bem nos momentos que a gente estava certo. Então, acho que isso que é a questão da consistência. Isso ilustra bem o que eu falei antes. Tá. E falando um pouco também de cenário internacional, já que a gente trouxe à tona algumas informações que aconteceram no mundo, né, dentro desse ano passado, que foi extremamente conturbado e volátil, e mesmo assim você conseguiu manter ali a volatilidade em torno dos 6%, relativamente baixa. Teve uma pergunta aqui através do Instagram do Explica Ana, que é a seguinte, até 2 pessoas fizeram essa mesma pergunta. Entendendo a inversão de juros no cenário exterior, qual que é a dificuldade para o mercado brasileiro de entender isso? Você acha que esse aumento de juros do Fed lá fora, do Banco Central dos Estados Unidos, impacta o nosso mercado diretamente? Ou a gente consegue, de fato, identificar oportunidades de ganho em trades aqui dentro? Olha, eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade, porque eu acho que o cenário externo nunca foi tão... Nunca não, mas nos últimos 1 ano e meio, nunca foi tão benigno para mercados emergentes. Por quê? Porque ano passado realmente aconteceu, os Estados Unidos teve um discurso mais duro em relação à taxa de juros, eles começaram a subir a taxa de juros muito forte, e quando os países desenvolvidos começam a puxar a taxa de juros, é como se tivesse um aspirador ligado puxando dinheiro de mundo desenvolvido. Você prefere deixar o seu dinheiro no real mais 6% ou nos Estados Unidos mais 4%? Eu prefiro em dólar. Então você começa a puxar dinheiro. Então esse era um cenário muito ruim para emergentes, que era a taxa de juros subindo. Aí a pergunta dele, a curva de juros em algum momento, 2 com 10 anos, inverteu. Realmente inverteu, porque aí foi quando começaram a achar que ia ter recessão nos Estados Unidos. Isso empiricamente, é uma constatação empírica que toda vez que a taxa de 2 com 10 anos inverte, você tem uma recessão logo à frente. Mas não significa que isso vai acontecer. Aconteceu das outras vezes, pode ser que não aconteça agora. E no nosso cenário isso não aconteceu e nem tende a acontecer. O que foi bom foi que os Estados Unidos não precisou subir tanto juros. Os juros caíram. Você pega os juros de 5 anos de todos os países desenvolvidos, caíram bastante nos últimos 3 meses. E os Estados Unidos não está com sinais de recessão. A economia ainda está forte, com os preços ainda super administrados que eu digo, super controlados, né? Você está com baixíssima inflação. Então eu acho que os Estados Unidos esse é o melhor dos mundos porque eles estão com juros mais baixos.
E continua crescendo a taxas menores do que eles estavam, mas continuam crescendo. Isso é bom para a Emerging, não tem mais aspirador, ele desligou um pouco. A China, que era um problema também, que estava vindo com um crescimento um pouco mais baixo, ela já dos últimos números já saíram um pouco melhor, a gente começou a ficar um pouco mais otimista com a China. A Europa ainda está num estágio ruim, a gente faz tempo que não vem número bom de atividade na Europa, mas com a China melhorando, a gente acha que a Europa, que é um grande parceiro comercial, eles tendem a melhorar um pouco o crescimento deles. E aí vira o mundo ideal para a Emerging. E a gente não pode desperdiçar esses dias com o que aconteceu na semana passada e nas outras semanas, com briga de Maia com Bolsonaro, com o Bolsonaro querendo intervir na Petro ali. Então esse tipo de coisa acaba desperdiçando chances que o mercado tem, né, que o mercado externo está indo bem, e a gente acaba indo na contramão. Então é isso que está atrapalhando um pouco do mercado melhorar agora. Entendido. Muito legal. Ó, tem uma pergunta bem interessante agora que surgiu aqui do Lucas Amaral pelo YouTube dessa vez. Ele falou assim: como foi a rentabilidade do fundo em fevereiro e março? A maioria dos fundos multimercados sofreram bastante com a volatilidade. Sim, na soma dos 2 meses, nossa rentabilidade foi 0,60 negativo. A gente foi bem em fevereiro, a gente foi bem em dezembro, que também o pessoal sofreu bastante, a gente foi bem em dezembro. Em janeiro a gente foi muito bem. Em fevereiro a gente ficou no CDI, deu 0,40 e pouco. Em março a gente não foi bem, a gente deu 1,05 negativo. E em março foi por conta realmente, foi 2 dias que a gente não performou bem, que foi quando teve aquele desentendimento entre o Rodrigo Maia e o Bolsonaro via Twitter ali, que eles ficaram trocando mensagens. Foi naqueles dias ali que a gente sofreu um pouco. Mas se pegar no acumulado desde janeiro, a gente está muito bem nesse ano ainda. Não, e o mais legal é que com esse desempenho negativo, e a gente acabou de explicar como funciona a taxa de administração e a taxa de performance, vocês não estão ganhando dinheiro. E o dinheiro de vocês, pessoalmente, está no fundo exatamente porque você compromete a entregar uma rentabilidade positiva. Então, é ruim para você, na pessoa física, se você não está entregando um resultado positivo, né? Sim. Mas esse ano, nosso resultado está em 2,60. Isso dá 160 do CDI, 170 do CDI. Então, nesse ano, a gente está... Mesmo sofrendo nesses Mesmo sofrendo em março, né? Em fevereiro, a gente acabou indo ok. Janeiro, muito bem. E março, a gente sofreu um pouco. Isso faz parte. Todo fundo vai balançar. Faz parte da volatilidade. O que se espera é que o multimercado balance menos do que um fundo de renda variável, fundo de bolsa. Porque a volatilidade é bem diferente de um fundo de bolsa e de um fundo de multimercado, né? Para fazer um adendo aqui, você falou que só desde janeiro até agora o fundo está rendendo 170% do CDI. Para fazer um parâmetro, a poupança paga 70% do CDI por lei, porque a nossa taxa de juros é menor que 8,5% ao ano hoje. Né? Então, olha essa diferença de ganho. Ah, mas a poupança não tem risco. Beleza, se o seu perfil já for moderado, você já tem essa possibilidade de ganho num fundo multimercado aqui. Então, é uma rentabilidade bastante discrepante para quem tem interesse em já ter posicionamentos mais dinâmicos e dar aquele passinho além da renda fixa. Surgiu uma pergunta aqui legal pelo Instagram dessa vez, que é: fundos multimercados me parecem ter alta volatilidade para rentabilidade medíocre no longo prazo. Qual seria a vantagem? Vamos lá, como eu vejo isso, tá? Acho uma boa pergunta. O fundo existe a poupança e existe o fundo de renda variável, ou a bolsa em si. Isso é o 880. Aí tem um monte de coisa no meio do caminho. Entre eles tem o fundo multimercado. Tem os fundos multimercados no qual eu estou aqui nesse multimercado. E dentro dos multimercados, como que é a estratégia na média dos multimercados? A gente não opera só bolsa, a gente opera bolsa também. A gente pode operar bolsa comprado ou operar bolsa vendido. Câmbio, a gente também opera câmbio. A gente pode operar câmbio comprado ou câmbio vendido. Depende do cenário que o gestor tem na cabeça. O gestor pode ter um cenário positivo ou um cenário negativo. Então, diferente de um fundo de ações que vai ganhar na alta, a gente pode ganhar nos 2 cenários. Depende de como o gestor estiver tocando o fundo. Então, quando você escolhe um multimercado, além de escolher o modelo dele, você está escolhendo um gestor. Acho que esse que é a grande pegada. Você tem que escolher o gestor certo, que é o gestor que você acha que pensa coerentemente, e esse é o cara que vai se sobressair. Então, dentre os multimercados, é importante você não só ver a rentabilidade passada, mas ver como é a cabeça do gestor e ver como que o fundo trabalha. Não, muito bem, exatamente. Exatamente, assim, ou você é conservador e vai ficar focado em renda fixa, ou você vai ser agressivo e vai ter mais exposição em bolsa. Se você for moderado, ou mesmo se você for agressivo e conservador e quiser um investimento que fique exatamente no meio termo desse 880, você tem simultaneamente exposição tanto em renda fixa quanto em renda variável, com a possibilidade de adicionar uma diversificação de portfólio com exposição em commodities, câmbio, juros lá fora, enfim, comprado e vendido em todas as possibilidades. Então, como o próprio nome multimercado já diz, você está automaticamente inserido em multimercados.
mercados multi-índices e multi-estratégias. E dentro do MZK Dinâmico, com todos esses livros independentes que você tem, com seus traders trabalhando ali, né, dentro de uma margem de controle de risco, você acaba tendo multi-estratégias dentro já de um multimercado, que foi o que eu falei aqui no começo. Você tem alguma coisa para adicionar para a gente? Alguma coisa que você queira dizer sobre essa volatilidade? Acho que uma pergunta até para a gente encerrar é: como você enxerga o Brasil daqui para frente, né? Com essa volatilidade que a gente está passando hoje, com a CCJ, com a reforma da Previdência, como é que você está olhando para frente? Como você vê o desempenho do fundo? Até porque a gente só tem 2 minutos para acabar o programa. Vou tentar ser rápido, então. Cenário externo, eu já falei o que eu acho. Eu acho que o aspirador desligou, vai ficar um tempo assim, vai ser bom para emergence por um período. Cenário interno, eu vou parecer meio repetitivo aqui, todo mundo fala de Previdência toda hora, mas não tem como não falar de Previdência, porque a inflação no Brasil já está resolvida. As contas externas, a gente está super bem resolvida, a gente não tem mais problema de conta corrente e a gente tem reserva pra caramba. Então o que falta arrumar é o fiscal. E o primeiro passo para a gente arrumar o nosso déficit fiscal é a Previdência. É o grande passo que a gente tem, é a reforma da Previdência. Então a gente vai ter um divisor de águas, que é a reforma da Previdência, se o Brasil realmente vai andar, vai voltar a crescer ou não, ou se o Brasil vai continuar crescendo, tendo o crescimento medíocre que a gente teve no ano passado, que a gente teve no ano anterior e que a gente parece que está tendo esse ano. Esse ano, as primeiras projeções para esse ano eram de 2,5% de crescimento. Já está em 1,5% pelas casas mais conceituadas. Porque você acaba não tendo renda, acaba não tendo investimento. O investimento vai vir só depois da reforma da Previdência. Rapidamente, eu tive no UBS com alguns investidores estrangeiros, eram 8 portfólio managers canadenses e americanos. Eles queriam conhecer sobre o Paulo Guedes. Eu falei para eles como que era a política liberal, eles queriam entender. Quando eu acabei de explicar, eu perguntei para eles: e vocês não vão investir? Porque os gringos não estão vindo, os estrangeiros não estão vindo. Ainda não, vieram. Falei: vocês não vão investir no Brasil? Eles falaram assim: não, a gente vai, mas nós vamos esperar a Previdência. Porque a gente já apanhou em 2017 quando ia passar a Previdência e não passou. E veio o Wesley Day. Veio o Wesley Day. A gente já apanhou na Turquia o ano passado, a gente já apanhou na Argentina, então a gente quer esperar vir. Vem da Presidência, a gente entra. E aí você começa a ter investimento, não só dos estrangeiros, mas de empresários locais. Todo mundo já sabe que precisa da Previdência. Então os caras esperam. Se passar, a gente investe. Se não passar... E aí eu acho que é um divisor de águas, realmente. A gente acha que passa, tá? A gente acha que esse ruído que tem entre hoje e o dia da votação é comum, é ruído político. Não vai passar 1,2 tri como é a proposta inicial, mas a gente acha que passa alguma coisa em torno de 800 bi e vai ser muito bom, o mercado vai ler muito bem. Então a gente está, de novo, tradando bastante, mas com o norte nesse sentido de que o mercado deve melhorar. Muito bom. Ó, se você já tem algum fundo multimercado na carteira, ou mais de um fundo multimercado, excelente, até porque alguns fundos eles precisam ser complementares dentro de um único portfólio. Se você ainda não tem um fundo multimercado, o MZK Dinâmico acaba sendo uma opção legal para você começar a entender sobre volatilidade, sobre diversificação de portfólio, sobre essa estratégia. O fundo está disponível em algumas instituições financeiras, né? Sim, está na XP, está na Rico, na maioria das plataformas. Não só em uma, não é só na XP. Não, está em várias plataformas eletrônicas. Ou sim. seja, vocês conseguem encontrar em inúmeras instituições financeiras e a aplicação mínima é R$10 mil. Então, é até acessível para o pessoal que tem interesse em ficar exposto nesse tipo de alocação. A mensagem final que eu deixo é: o fundo multimercado não vai ter um comportamento de renda fixa. Se passar por alguma volatilidade negativa, como você mesmo bem explicou, não é momento de desesperar. O investidor brasileiro ele tem uma cabeça um pouco mais curto-prazista, né? Ele quer uma rentabilidade rápida e logo, assim, quer uma rentabilidade alta e rápida. Não é assim que funciona no mercado financeiro. Então, tenha paciência, confie no trabalho do gestor. 25 anos de experiência no mercado não é para qualquer pessoa antes de tomar conta desse dinheiro que você confia aí para um especialista, tá? Gente, agradeço muito pela disponibilidade, pela presença. Obrigado a você, foi um prazer aqui conversar com você. E a gente se encontra na próxima semana.